Oi, pessoal, tudo bem? Vamos de literatura de novo essa semana, né? Essa semana agora eu vou fazer aula online com o terceiro ano. Na semana que vem quero ver se eu consigo agendar uma aula síncrona com vocês, tá? Mas eu aviso antes, tá bom? Então, nós vimos no mês passado sobre o humanismo, lembra? O humanismo, e aí as pessoas começaram a mudar, né? A cabeça começou a mudar, as ideias começaram a mudar, e aí morreu-se o humanismo, posso dizer assim, né? E as pessoas começaram a criaram outra escola literária chamada classicismo. O classicismo, ele nasceu, gente, no Renascimento, tá? Bom, vamos falar em renascimento. Renascimento é mesmo que nascer novamente, né? Então, o classicismo, como escola literária, surgiu durante o período do Renascimento, como uma escola artística do Renascimento, né? Teve início na Itália no século XV, né? Esse período iniciou-se em 1527 e o que marcou o início do classicismo, gente, foi a volta de Francisco Sá de Miranda a Portugal, certo? E após 6 anos na Itália, ele trouxe novos conceitos de arte e poesia conhecidos como doce estilo novo, sabe? Dulce estilo nuevo, tá? Então foi aí que começou o classicismo. Ele trouxe novas ideias, né? Novas ideias para o público artístico, né? Para os poetas. E aí eles começaram a escrever no estilo clássico, deixar aquelas ideias do humanismo, né? O homem como centro do universo, e passaram a escrever de forma clássica, né? Vamos pensar, clássico é algo fino, né? Algo chique, né? Bom, fatores. Quais são os fatores da época? Houve nessa época a transposição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, eles estavam deixando a Idade Média, aquela fase de cavaleiro, de castelo, de rei, e partindo para a Idade Moderna. E o que aconteceu, então, nessa época? A queda do sistema feudal, né? O feudalismo estava caindo. Ascensão, ou seja, crescimento da monarquia absolutista, em que o rei passava a ter o poder total e absoluto, né, em tudo do reino. Surgimento do mercantilismo, que era a união da burguesia com a coroa, havendo uma expansão do comércio que ia além do reinado, chegando a outras cidades. Isso também aumentou o lucro local. Então, estava havendo uma mudança muito grande, certo? Em Portugal nessa época, tá? Bom, também estava tendo o início das grandes navegações, as pessoas começavam a viajar mais em busca de aventura e em busca de terras novas, né? Em que os homens se aventuravam em alto mar para descobrir novos povos, conquistar novas terras, visando também, gente, o dinheiro, a lucratividade. Assim o mercantilismo visava. Assim como o mercantilismo visava. O quê? O mercantilismo visava o lucro, tá? Como sempre, né, gente? Dinheiro é a perdição do homem, né? Em 1517, estava ocorrendo a Reforma Protestante, na época do classicismo, a partir de Martim Lutero, que marcava esse período. Quem foi Martim Lutero? Ele era um membro do clero, ou seja, da igreja, que começava a questionar os dogmas da igreja, começava a questionar a igreja católica. Veja bem, não estou aqui falando mal de religião nenhuma, gente, só estou contando a história, tá? E juntamente com essas novas ideias e questionamentos surge o Renascimento, que retoma a cultura clássica greco-latina, a mitologia grega, os deuses e a ciência moderna, que deixa um pouco de lado a visão do teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo, né? Colocando o homem como centro do universo. Bom, Martim Lutero, gente, se revoltou contra a Igreja Católica porque a Igreja Católica cobrava indulgências das pessoas. Por exemplo, você cometia um pecado e ia lá falar com o padre, ou o padre cobrava, por exemplo, um terreno seu. Gente, a história que conta isso, tá? Ou o padre pedia para você se autoflagelar, né? Você se machucar, para que você se redimisse daquele pecado. E ele não concordava com essas coisas, Martim Lutero. Foi aí que surgiu o Renascimento.
Então, o Renascimento, o classicismo surgiu como escola literária e artística do Renascimento, tá? Bom, o Renascimento ainda entra em conflito com a filosofia escolástica, enquanto essa última permitia que a Bíblia católica fosse estudada dentro de alguns limites impostos. Então, apesar de terem essas mudanças, eles ainda permitiam que a Bíblia católica fosse estudada, né? Mas com alguns limites. O Renascimento chega cheio de questionamentos e ideias libertárias quanto à palavra divina. Então, começa a se questionar a Bíblia católica, né? Será que o que está na Bíblia realmente é o correto de se viver? Tá? Então, as pessoas estavam nessa época meio que se revoltando contra o clero, né? Contra a igreja. Quais são as características dessa época? Arte como mimesis. O que isso quer dizer? Era a arte como imitação da natureza. Então, a arte imitava a natureza, mimesis. A valorização da cultura pagã, da mitologia, dos deuses gregos, né? Culto à arte clássica, daí o nome da escola, classicismo. Valorização de formas literárias antigas, como a epopeia, que nós já vamos ver agora mesmo o que é uma epopeia. Racionalismo, ou seja, a razão no lugar da emoção. Não havia mais o pensamento focado apenas nos dogmas da Igreja Católica, que usava-se muito de emoção, né? O homem passa a pensar como um ser humano, tá, gente? Fusionismo, que era a junção, né? A união das ideias da Igreja Católica com a mitologia grega. Universalismo, que prega que não há um herói, e sim um povo heróico, tá? Desculpa aqui, esqueci de tirar o acento, aqui não tem acento, tá? Surgimento da medida nova. O que era a medida nova? Aqui em relação aos poemas, tá, gente? Que são os versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas, e os sonetos. Sonetos são um tipo de poema composto por 2 quartetos, então, duas estrofes de 4 versos, e 2 estrofes de 3 versos. Então, são chamados 2 quartetos e 2 tercetos, distribuídos em 14 versos, tá? O soneto foi a forma introduzida em Portugal por Sá de Miranda e em Espanha por Boscán. E normalmente era considerado como pertencente ao doce estilo novo, né? O soneto. Bom, Camões foi um dos poetas que se destacou no classicismo, tá, gente? E uma das obras principais dele foi Os Lusíadas. Camões era de família fidalga e teve uma base de cultura muito boa. Sua obra foi dividida em poesia lírica, aqui é o R, gente, peça teatral e epopeia. Sua principal obra foi Os Lusíadas. Vamos ver Os Lusíadas? É um livro de poemas e é de 1572, se trata de uma epopeia. O que é epopeia? Vai contar a história de um povo, tá? Nesse caso, o povo português. Tendo as seguintes características, o livro dos Lusíadas, livro de poemas. Narrativa em terceira pessoa, linguagem rebuscada, cheia de figuras de linguagem, narração de fatos heróicos universais, né? Culto à honra, à fama e à coragem, mitologia, que aí entra os deuses, exaltação da glória do povo lusitano, que é o povo português, né? Que estava em busca de novas descobertas, presença de personagens como cavaleiros, nobres, fidalgos e reis. O enredo de Os Lusíadas gira em torno da história de Vasco da Gama, gente, em 1498, indo para as Índias, ou seja, para o Brasil. Em 1498, em 1500, Vasco da Gama descobriu o nosso país, né? Então, também a retratação do patriotismo, ou seja, eles falavam muito bem da pátria e da cultura renascentista, da cultura que estava nascendo, ou seja, renascendo. A estrutura desse livro de poemas, 10 cantos, estrofes em 8ª rimas, dividido em 5 partes. Esse livro de poemas é dividido em 5 partes. A primeira parte é proposição, segunda, invocação, terceira, dedicatória, quarta, narração e quinta é o epílogo. Figuras em destaque nesse livro: Inês de Castro, Velho do Restelo, Gigante Adamastor. Alguns poetas do classicismo, né? Os principais: Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas é o poema principal dele. Aí tem Filodemo, que é um livro de comédias, e O Rei Seleuco, que é de comédia também. Francisco Sá de Miranda, que escreveu essas obras aqui, Fernão Mendes Pinto e Antônio Pereira. Gente, Antônio Ferreira, desculpa, escreveu a Castro ou Tragédia, muito sentida e elegante, da dona Inês de Castro. Isso aqui cai em vestibular, não tem como eu passar para vocês agora, eu peço que vocês procurem estudar sobre os Lusíadas, tá?
Bom, outro ponto que eu quero passar para vocês, gente, é que eu fiz uma sala virtual. É isso, classicismo, tá? Eu peço que vocês se aprofundem mais, entrando na sala virtual, né? Ao clicar aqui, você vai para um link, aqui vai para outro, aqui também. Então, você tem que clicar em cima das imagens, procurar clicar, que a sala virtual vai levar vocês para links em que vocês vão estudar. Acho que só esse, tem uma aqui que eu criei, que é um quiz para vocês fazerem. Não precisa mandar a resposta para mim, é só para a base de conhecimento, mas esse aqui, vocês vão clicar nele, né? Vai clicar e ele vai direcionar vocês, vai pedir para vocês baixarem um aplicativo chamado Jamboard, né? Vamos ver se abre. Jamboard. O Jamboard eu já tenho aqui, mas eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, tá? Ele vai abrir o Jamboard e vocês vão adicionar um Jam, tá? É um trabalhinho, vocês podem fazer individual. Aqui, ó, vocês vão passar as páginas, gente, ó. Vão passando as páginas. Não precisa salvar nada, ele salva automaticamente, mas vocês vão ter que baixar o Jamboard, tá? Baixa porque eu sempre vou pedir para vocês fazerem algo no Jamboard, tá? Para vocês responderem, aqui a primeira página é só a introdução, aí vocês vêm aqui, ó, clica para a próxima página, aqui tem uma questão, cite uma característica do classicismo, para isso insira uma nota adesiva. Você vai vir, o seu vai aparecer aqui embaixo no celular, né? Adicionar, ticket, uma coisa assim. Mas se for no computador, você vai clicar uma nota adesiva, vai escrever aí, né? Responder minha pergunta, certo? E salvar. Aí é como se fosse, gente, cancela, porque aí só se você fosse responder outra questão, né? Cancela e deixa a sua nota aqui, coloca o seu nome, porque não vai aparecer, eu creio que não vai aparecer, tá? Aí coloca o seu nome, certo? E deixa ali e vai passando os slides e respondendo as outras questões, tá bom? Então, é um trabalhinho que vai valer nota. Não mexe em mais nada, só vocês vão limpar o meu frame, tá? E isso aqui é como se fosse uma sala de aula virtual online, tá, gente? Então, é isso para essa semana. Na dúvida, pode me procurar, mas não deixem de fazer, porque nós estamos agora tomando medidas, mas para que vocês consigam, né, desenvolver as atividades, nós estamos aqui dispostos a ajudar vocês, mas vocês não podem deixar de fazer, tá? Porque a Secretaria de Educação está cobrando demais e vocês deixando de fazer é como se vocês estivessem se evadindo da escola e não é isso que nós queremos, né, gente? Bom, gente, por hoje é só, fiquem com Deus. Na próxima aula, vou ver se eu consigo agendar uma aula online, tá bom? Fiquem com Deus.